Muito bem, mais um filmaço aqui na Competitiva Nacional dessa edição 2021 do Panorama Internacional Coisa de Cinema. Aqui na minha companhia o cineasta, diretor de Cinco Casas, Bruno Goulart Barreto. Bom, Cinco Casas já circulou aí por muitos festivais internacionais, acabou de ganhar prêmio de melhor filme no Cine Ceará e, bom, tá no Nordeste, tá na Bahia, tá presencial, tem um gostinho diferente. Eu já vou puxar minha sardinha por esse lado. A gente está reabrindo o Panorama, também no momento de celebração, já que essa casa ficou um tempo fechada. O cinema foi muito atingido pela pandemia, com essa casa não foi diferente. Então, a gente está celebrando a possibilidade do cinema encontrar com seu público em grande tela. Estou muito feliz de estar aqui. Realmente, a experiência do cinema presencial é muito diferente, né, do cinema online. Não que não tenha sido maravilhoso também estrear online, passar em vários festivais online, mas ter o contato com o público, ter o olho no olho e ver a reação das pessoas direto, realmente tem outro sabor, né? E falando um pouco de Cinco Casas, que é um filme que teu primeiro longa-metragem, que de certa maneira assim foi gestado aí com bastante tempo, né? É um recorte de um processo de mais de 10 anos. É muito corajoso como você conduz e como você se insere no filme. O filme, na verdade, no começo, ele não era nem exatamente um filme, né? Ele era algo que eu estava fazendo para tentar resgatar essas memórias de infância que estavam se perdendo com o passar do tempo, né? É um pouco sobre a história de uma epidemia de câncer que assola a cidade onde eu nasci, a cidade de Dom Pedrito, lá no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai, né? A principal fonte de renda de lá é a plantação de arroz e de soja, que são plantações que levam muita água, e essa água é contaminada por agrotóxicos, né? Então, realmente, lá é uma das maiores incidências de câncer do Brasil, entre outras coisas, como suicídios e questões de doenças mentais. E, enfim, a minha família, como grande parte da população, morreu disso. Então, quando eu saí de lá, eu não queria me lembrar das coisas da cidade, né? Eu passei por um movimento de tentar semi-voluntariamente esquecer as coisas de lá. Não só pela dor da perda, né, por não querer lidar com aqueles sentimentos tão negativos que eu estava tendo por causa desse luto que eu estava vivendo e que, enfim, vivo até hoje, né, porque eu acho que o luto é uma coisa que acompanha a gente para sempre, sabe? Quando você passa por esse tipo de perda, assim, ao mesmo tempo acho que isso é algo que nos une enquanto seres humanos, né? Todo mundo. E a memória seletiva também, Bruno, desculpa te interromper, também ajuda a gente a se salvar e cicatrizando algumas coisas, né, de certa forma. Claro, o esquecimento é tão importante quanto a memória, né? Muitas vezes. Bom, eu não vou citar Freud aqui, mas a questão do trauma vem exatamente disso, né? De coisas que você não consegue lidar, você deixar elas um pouco guardadas para trabalhar quando conseguir lidar com elas também. Mas não só por causa disso, esse movimento de esquecimento, mas também porque a cidade em si tem várias questões muito complexas, o que hoje, né, depois de já feito o filme e a exposição e o livro, porque também tem esses outros desdobramentos do projeto, eu consigo ver que as questões que eu abordei de lá são meio que um microcosmo do nosso Brasil, infelizmente. Porque a cidade tem questões de racismo, de especulação imobiliária, de machismo, Homofobia, de misoginia, enfim, são várias questões bem complexas. Então, realmente, quando eu saí de lá, eu queria esquecer essas coisas. Mas, né, quando você fica mais velho, você vai se dando conta que esse esquecimento, ele engloba tudo, né? Eu não esqueci só as dores, eu não esqueci só as mazelas, mas eu acabei esquecendo muita coisa boa também. E aí, ao me dar conta que a minha infância estava se perdendo, né, se apagando, é que eu começo a fazer esse movimento de retornar para lá e tentar resgatar essas memórias, tentar recriar também essas memórias, porque resgatá-las é meio que impossível, né? E aí, isso não era um projeto, não era nada, era algo que eu estava fazendo para mim, né, para eu ter essas imagens, para eu ter esses sons e para me dar coragem também de voltar para lá, né? A câmera e o equipamento era, de certa forma, as companhias, talvez. Companhias e eu acho que uma forma de me defender, né? Ao mesmo tempo de me dar um motivo para voltar e de me proteger, de me resguardar de alguma forma, sabe? E aí o que aconteceu é que eu comecei aos pouquinhos e muito timidamente, porque eu sou um pouco tímido, tenho um pouco de dificuldade, não parece falando aqui que nem um doido, né? Mas tenho um pouco de dificuldade de me expor, assim. Eu comecei a mostrar para algumas pessoas muito próximas, muito queridas, e eu comecei a ver a reação delas a essas coisas que eu estava registrando. E essa reação era de muita emoção, elas se deixavam tocar muito por isso. E aí é que me deu esse clique, né? Me bateu, assim, de que isso que eu estava fazendo, que era tão pessoal, tão íntimo, que eu achava que não podia chegar no outro,
talvez fosse importante, né, de ser mostrado. Nós estamos passando por um desmonte tremendo, né, da cultura, da educação, enfim, das áreas mais importantes, eu acho, do nosso país, né, do que é a própria essência da gente, né. Um país sem cultura, um país sem arte é um país morto, é nada, né. E é exatamente isso que está acontecendo, uma retomada do fascismo, do conservadorismo, de todas essas coisas. E, enfim, eu acho só importante dizer realmente isso, assim, que o cinema brasileiro ele vai a lugares, acho que esse filme é um exemplo disso, sabe? Ele é um filme pequeno, feito com baixíssimo orçamento, mas ele só foi possível através de políticas públicas de incentivo, né? E ele chegou a muitos lugares, né? E então isso me mostra que o cinema nacional é potente, que ele é bom e que as pessoas querem ver o cinema nacional. Mas ele só pode ser feito se houver incentivo. Bom, 5 Casas, fiquei curiosa de como é que você chegou nesse título, né? Assim. Então, porque quando eu comecei a voltar para lá, eu comecei a fazer as coisas que eu fazia nas vezes que eu ia para lá. Ou seja, visitar as pessoas que me eram queridas, né? E exatamente por me sentir um pouco estranho nessa sociedade que é bastante conservadora e preconceituosa, as pessoas com quem eu tinha afinidade eram as pessoas também um pouco estranhas dentro dessa sociedade. E foi com essas pessoas que eu fui conversar. Claro que quando eu fui conversar com elas, eu fui buscar informações do meu passado, né? As perguntas que eu fazia eram sobre os meus pais, sobre a minha infância, tentando resgatar essas coisas. Mas isso não era uma entrevista, não era algo que eu estava fazendo com um objetivo. Então o que acabava acontecendo é que a gente começava falando de mim e da minha infância, mas acabava conversando como velhos amigos conversam sobre a vida da pessoa também. E aí eu comecei a me deparar com esses horrores que estavam acontecendo com essas pessoas que eu estava registrando, né? E que estavam sofrendo da mesma forma que eu sofri também na infância, preconceito por ser gay, e também vários outros, né? Todo um leque de outros tipos de preconceito e de situações abusivas que eles estavam passando, estavam acontecendo na minha frente. Então eu fui buscar as minhas memórias, mas eu encontrei essas pessoas, eu atualizei essas memórias e através da arte eu encontrei uma forma de tentar talvez dar voz para essas pessoas que estavam tendo suas vozes apagadas por essas situações de abuso. Bom, e obviamente que o filme tem repercutido, resposta de público, de crítica e reconhecimento de prêmios, inclusive a presença no talvez maior festival hoje de documentário, que é o da Holanda. Queria que você falasse da importância de ser o único filme brasileiro a estar nesse festival. Foi excelente, né? Isso abriu muitas portas. Realmente esse festival é muito importante, é o IDFA, né? Em Amsterdã. Não só por termos tido a premiere do filme lá, que foi um super reconhecimento, né, uma seleção dificílima, mas também porque eles apoiaram o filme desde o começo, né, nós ganhamos um fundo de desenvolvimento deles e isso também abriu muitas portas, inclusive para conseguir o financiamento brasileiro depois, foi o que deu um start no nosso projeto, assim. Eles nos levaram para lá 2 vezes para fazer consultorias, realmente foi muito bacana. E todos os espaços, né, a gente foi aos pouquinhos, assim, fazendo um trabalho de formiguinha. Cada festival, cada mercado que a gente foi teve a sua importância, não só em dar reconhecimento para o projeto, mas também em me ajudar a entender o que eu estava fazendo e o que era esse filme e qual a potência que ele poderia ter, né? Então isso é essencial, assim. E de novo, mostra, né, como o nosso trabalho, mesmo que seja pequeno, micro, de uma cidade do interior, que ninguém nunca nem ouviu falar, mas ele pode chegar a lugares grandes, né, se a gente se dedicar e acreditar no que está fazendo. Tá aí, achando os caminhos. Viva o cinema brasileiro!